Sabe por que é mais fácil você se lembrar de algo que você falou do que de algo que você pensou, ou seja, dos seus próprios pensamentos? Sabe quando você teve aquela ideia bacana e depois você buscou assim na sua mente, você não conseguiu se recordar daquele pensamento, daquela ideia que veio assim rapidamente na tela da sua mente? Então, é muito mais fácil você se lembrar de algo que você pensa, de algo que você falou, do que de algo que você pensou. Por quê? Porque quando você fala, você profere, entendeu? Você repete duas vezes, entende? Por exemplo, tudo que é criado no mundo já foi criado duas vezes, ou seja, foi criado primeiramente na mente de alguém, na imaginação de alguém, e depois essa pessoa foi lá e criou isso, materializou isso na realidade. Então, o seu pensamento é a mesma coisa. Por isso que quando você tem alguma ideia bacana e você não anota, você não consegue registrar aquilo no momento, depois ela se perde, ela não volta mais no seu pensamento. Dificilmente isso vai acontecer. E por quê? Porque a gente só memoriza aquilo que a gente repete. E a palavra em si, ela tem muito poder. Tanto que, por exemplo, quando eu vou estudar, né, treinar ali, me preparar para alguma palestra, para algum vídeo, sei lá, que eu queira gravar, eu primeiro, por exemplo, isso acontece muito comigo, eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu tô fazendo comida, né, eu tô cozinhando, eu tô limpando a casa, eu tô fazendo alguma atividade, ou muitas das vezes enquanto eu estou trabalhando, gente, isso acontece muito. Quando eu estou trabalhando ali em alguma coisa, nada a ver, alguma coisa aleatória, eu consigo ter ideias de gravar vídeos, eu consigo ter ideias de projetos, enfim, de coisas que eu posso fazer. E aí eu sempre ando com a minha agenda, tá ali inclusive na mesa, né? Eu sempre ando com a minha agenda, com um caderninho, para quê? Para que eu anote sempre que essas ideias virem. E quando eu não consigo anotar na agenda, sei lá, tá distante, vamos supor que eu esteja na minha cama já para dormir e a agenda não tá por perto, eu tenho um grupo no meu WhatsApp, né, que eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem, se você não tem, já cria o seu, tá? Que é aquele grupinho onde você com você falando com você. É isso. E aí eu sempre coloco as minhas ideias tudo ali naquele WhatsApp. Todas as minhas ideias vão para aquele WhatsApp. Aí eu anoto as ideias de vídeo, ideias de projeto, ideias de coisas que eu posso fazer. Enfim, todas as ideias que vêm na minha mente que eu acho legal, eu vou e anoto. Por quê? Porque quando eu anoto, eu estou repetindo duas vezes. Ou se não, às vezes, por exemplo, isso acontece muito também comigo, quando eu estou no banho, vem alguma ideia, aí eu começo a falar, sabe? Eu começo a falar no banho. Enquanto eu estou tomando banho, eu começo a falar e verbalizar aquilo. Por quê? Porque quando eu falo, quando eu profiro as palavras, a minha mente ela registra duas vezes, ou seja, eu memorizo isso dessa forma. Então, às vezes, se você não está conseguindo memorizar alguma coisa, faça assim, anote. Veio um pensamento, veio uma ideia legal na sua cabeça, então já anota isso de imediato. Se você está em um lugar ou sei lá, em alguma condição que você não consegue anotar isso, comece a falar, sabe? Começa a repetir essas palavras, mesmo que seja em voz baixa, assim, sabe? Por quê? Porque ali você está registrando, você está proferindo. Então a sua mente ela está registrando duas vezes esse pensamento e aí depois você pode se recordar disso com muito mais facilidade, percebe? Quando eu, por exemplo, vou gravar o meu podcast, eu quero falar, frisar algum assunto, alguma coisa, eu faço a mesma coisa. Eu sempre repito, ou eu anoto, ou eu vou para frente do espelho, eu começo a falar, né? Bem assim também nas minhas palestras, quando eu vou palestrar, eu sempre gosto de frisar assuntos que eu gostaria de trazer na palestra. Por quê? Porque isso vai me fazer memorizar. E assim, quando eu estou lá gravando o podcast, quando eu estou palestrando, eu consigo me lembrar, me recordar dessa ação que eu fiz, sabe? Então, é por isso que é importante você anotar ou você proferir.
Entende? Porque quando você está anotando, a sua mente ela está registrando, ou seja, você anota, né, verbalizando mentalmente. E quando você profere, a sua mente ela também ela está registrando 2 vezes. E aí, por exemplo, eu não consigo, dificilmente, sabe, assim, eu consigo me recordar de coisas que, sei lá, eu conversei com alguém sobre algum determinado assunto e depois eu vou puxar na minha mente, ou essa pessoa vai falar, você falou isso e tal. A gente, a gente tem consciência daquilo que a gente fala, tá? A gente sempre tem consciência daquilo que a gente verbaliza. Então, se porventura em algum momento você falou com alguém sobre algum determinado assunto, isso vai ficar registrado na sua mente. Entende? Então, se você puxar lá na sua mente, lá naquela conversa, você vai se lembrar que você falou sobre aquele assunto com aquela pessoa. Mas por quê? Porque você verbalizou, você proferiu. E é por isso, pessoal, que também a nossa palavra ela é tão poderosa, tá? Tão poderosa, não somente para critérios de memorização, mas por quê? Porque quando você anota, você dá legalidade, quando você fala, você dá legalidade. Então é como se fosse uma profecia, sabe? Saiu da sua boca, já era, já foi, palavras não voltam. Entende? Palavras são como flechas lançadas que não voltam. Quando você fala, quando tá só no seu pensamento, ok, aquilo vai se perder, vai ficar só com você. Mas quando você verbaliza isso, você joga para o universo, você joga para a vida. Aquela palavra, muitas das vezes, ela inclusive tem um efeito bumerangue, ela vai voltar para você. Seja uma palavra boa, né, uma palavra de profecia, né, sobre coisas boas sobre a sua vida, seja uma palavra de maldição, sabe? Isso, gente, vai voltar. Sempre volta para você aquilo que você remete, tá? Então o universo, ele sente o que você vibra e ele também capta tudo aquilo que você fala. Então se você verbaliza coisas boas, aquilo vai voltar para você na mesma intensidade, sabe? Então por isso que é importante você ter uma mente positiva e ter palavras positivas, sabe? Você não proferir palavras negativas. E é isso. Deu vontade de gravar esse vídeo aqui, gravei. Inclusive, isso foi uma ideia que eu tive também quando eu estava no banho, e eu me lembrei disso. Eu falei, poxa, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque é muito poderoso a gente ter essa noção do quão poderoso é a nossa palavra e os nossos pensamentos, tá?